capítulo 1, dos versículos de 1 ao versículo de número 9. Ok? Todos acharam? Vamos à leitura? O texto vai dizer assim para a gente. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, Deus Santo e Bendito, Pai, aqui está a Tua palavra, Pai, lida diante de nós, Pai. Pai, que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, Pai, nos ajude, Pai, a compreendê-la, Pai, a entendê-la, e assim entendendo-a, Pai, possamos praticar para a Tua glória. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de início, uma vez que nós lemos aqui o início da primeira carta de Pedro, a entender com os irmãos, de maneira introdutória, aqui um pouco do contexto e da natureza dessa carta escrita pelo apóstolo Pedro. A carta, 1 Pedro, ela é considerada, ela é chamada de uma carta católica, ou geral, Pedro, a carta dele, escrita, diferentemente das cartas de Paulo, por exemplo, que eram endereçadas a igrejas específicas, a pessoas específicas, como os romanos, a igreja de Roma, ou a Timóteo. A carta de Pedro aqui, ela é endereçada a um grupo maior de crentes. A ideia aqui é de que Pedro, ao escrever essa carta, ele escreve a carta a um conjunto de comunidades situadas ao norte da Ásia Menor. A gente vai ver daqui a pouco ali quais eram as regiões para as quais Pedro ele escreve essa carta. Mas a ideia aqui é que essa carta ela é considerada uma carta circular. Era uma carta que devia, saindo da mão de Pedro, passar por aquelas regiões ali que Pedro vai citar, e citou aqui na leitura do texto. Sabe-se que essa carta, provavelmente, ela foi escrita entre o ano 60, ali, do primeiro século, ao ano 63, mais ou menos. E Pedro ele vai escrever a comunidades formadas predominantemente por gentios. Existiam gentios e judeus também naquelas igrejas, mas Pedro vai escrever para um conjunto de comunidades de 5 regiões ali do antigo Império Romano. Que ele vai descrever ali como a Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ali no norte da Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Então Pedro escreve para aquela região ali. Qual foi o propósito da escrita dessa carta? Pedro ele escreve aquela carta em função de que aqueles crentes daquelas regiões estavam passando por sofrimento e perseguição. Era comum naquelas regiões que, por causa da fé que aqueles crentes admitiam, eles estivessem ali
sofrendo perseguição, tribulações, né, provações, né, sofrimento, difamação por causa dessa fé. Então Pedro ele escreve essa carta para exatamente encorajar aqueles crentes a que, despeito do sofrimento que eles estavam passando, eles pudessem se manter firmes ali na fé em meio ao sofrimento. Por isso que a primeira carta de Pedro, ela fala muito de sofrimento. Se você quiser entender um pouco da ideia do sofrimento cristão, né, de que maneira o cristão ele sofre nessa vida, deve passar pelo sofrimento, leia a primeira de Pedro, leia a primeira carta de Pedro, que fala exatamente, tem como um dos temas centrais essa ideia do crente passando, né, pelo sofrimento, de que maneira o crente deve passar pela tribulação, pela provação, pelo sofrimento, tá? O que a gente vai ver aqui nesse início, né, nesses 9 primeiros versículos do primeiro capítulo aqui, né? Uma vez que essa carta, né, ela fala, né, de sofrimento, Pedro aqui ele vai focar, ele vai mostrar aqui e demonstrar aqui a grandeza da salvação que aqueles crentes possuíam em Cristo Jesus. A ideia de Pedro aqui é de que, a despeito do sofrimento que eles estavam passando, né, a salvação deles era certa, a salvação deles era segura, ainda que eles viessem a sofrer, ainda que eles viessem a perder suas posses, seus bens, e ainda que eles viessem a morrer, a salvação final era certa e era segura, né? Pedro vai mostrar isso nesses 9 primeiros versículos, demonstrando que essa salvação aqui, ela começa na eleição. O texto começa falando de eleição. Deus elegeu aquele povo, ele regenerou aquele povo, ele, por meio da ressurreição de Cristo, ele concede àquele povo, àqueles crentes, uma herança e uma esperança viva, é o que ele vai citar no texto. Ele vai, por meio do seu Santo Espírito, santificar o povo, ele vai guardar aqueles crentes, né, proteger aqueles crentes, ainda que eles passem por aquelas privações, né, e sofrimentos, Deus vai guardar aqueles crentes rumo à salvação final. Então esses 9 versículos, né, falam desde a eleição, quando Deus elege aqueles crentes para a salvação, vai passar pela regeneração, pela maneira como Deus, por meio de seu Santo Espírito, cuida e santifica do seu povo, até a salvação final no último tempo. Então, basicamente, Pedro, quando ele escreve isso, ele está encorajando aqueles crentes, mostrando que Deus os elegeu, os salvou, os regenerou e está cuidando a todo momento daqueles crentes, embora eles passem por sofrimentos e perseguições. Então, basicamente, esse é o contexto inicial da carta. Então, vamos à exposição propriamente dita, irmãos. Pedir para os irmãos me acompanharem ao longo dos versículos, tá ok? Versículo de número 1, o primeiro versículo vai dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Né? Pedro aqui, de cara, ele, como era de costume na época, né, ele inicia a sua carta se apresentando como o remetente dessa carta. Era comum naquelas cartas que no início da carta, já o remetente, aquele que enviasse a carta, ele se apresentasse. Então você tem aqui a ideia do Pedro se apresentando como remetente e também Pedro já mostrando quem eram os seus destinatários, né, as pessoas para as quais Pedro escreve, além de uma saudação aqui inicial. Né? Era comum nas cartas daquele tempo, né, você ter a pessoa que remete a carta, que envia a carta, os destinatários, uma saudação inicial, depois você tem um corpo da carta e no final você tem uma saudação final, basicamente. É interessante que se colocava, né, o nome no início, né, de quem enviava a carta, no caso Pedro, aqui no início da carta, porque naquele tempo as cartas eram, os livros eram em rolos muito grandes. Né? Então, hoje a gente coloca o nome no final, a gente escreve uma carta e no final a gente bota o nosso nome. Naquele tempo, né, para se evitar a pessoa desenrolar todo aquele rolo para ver quem mandou essa carta, botava esse nome logo no início. A pessoa já sabia quem mandou a carta, sem precisar desenrolar todo aquele rolo para ver quem mandou aquela carta. Então, Pedro coloca o seu nome aqui de início. Né? Então, era comum esse tipo de apresentação. Assim como os apóstolos, né, os escritores do Novo Testamento, eles também se apresentam dessa maneira. Né? Por exemplo, lá em Efésios, Paulo vai se apresentar assim, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Lá, a carta de Tiago, a mesma coisa, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, há essa apresentação
comum, né? Então Pedro ele se apresenta aqui como um apóstolo de Cristo Jesus, né? Quem era Pedro, né? Pedro aqui, ele é o conhecido, né, discípulo de Cristo, né, apóstolo de Cristo, aquele que fora pescador, né, ali na Galileia. Pedro era filho de João, se eu não me engano, ele era irmão de André, era da cidade de Betsaida, ali na Galileia, ali. Pedro, ele fazia parte do círculo mais íntimo de Cristo, né? Ali você vê sempre nos relatos do Evangelho Pedro, Tiago e João, ali tendo proeminência ali dentro dos acontecimentos do Novo Testamento. Pedro, ele é conhecido também por alguns relatos, né? Você vê Pedro ali com um temperamento bem impulsivo, né? Bem irrefletido, né? Quando, por exemplo, ele corta a orelha lá de Malco, né? O filho do sacerdote lá. Quando ele nega a Jesus, por exemplo, ele é conhecido também por essa passagem, né? Quando, por exemplo, ele anda sobre as águas ali. Então, é um apóstolo muito conhecido também. Pedro, ele se tornou um dos principais líderes, né, do cristianismo primitivo, né, ali do colégio apostólico ali. Ele era o líder da igreja de Jerusalém. E Pedro, ele tinha tanta proeminência ali no Novo Testamento, né, como um apóstolo, né, um líder do colégio apostólico ali, que, por exemplo, o nome dele, o nome, por exemplo, de Pedro é citado mais vezes do que todos os outros apóstolos juntos, né? Por exemplo, quando você pega Paulo, por exemplo, né? Paulo, ele é citado 162 vezes no Novo Testamento. E se você pegar todos os outros apóstolos, à exceção de Pedro, né? Você vai ver 142 citações de todo mundo junto. Pedro sozinho é citado 210 vezes no Novo Testamento. Seria a proeminência de Pedro como um apóstolo, né? E a ideia de apóstolo aqui, a ideia de enviado, né? Apóstolo significa alguém que é enviado, alguém que foi comissionado para uma missão. Então Pedro, ele diz que ele é um apóstolo de Jesus Cristo, né? A ideia de apóstolo aqui, de enviado, não só tem a ideia de alguém que é enviado para uma missão, né? Para pregar uma mensagem, né? É a ideia de que ele foi enviado com a autoridade daquele que o enviou. Então Pedro, ele é enviado por Jesus com a autoridade de Cristo. Então a ideia de que a autoridade apostólica de Pedro, ela é delegada, né? Por isso que ele vai fazer questão de dizer apóstolo de Jesus Cristo. Então Pedro, ele tem autoridade sobre os leitores aos quais ele envia essa carta. Então esse é Pedro, esse é o remetente dessa carta. Aí Pedro vai citar agora, ainda no versículo, quem eram os destinatários. Acompanhe comigo aí, por favor, meus irmãos. Ele vai dizer assim, ó: aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então Pedro aqui, ele vai começar classificando os seus destinatários aqui com dois termos, né, com dois adjetivos, né? O primeiro é eleitos, ele vai dizer aos eleitos, e depois ele vai chamá-los de forasteiros da dispersão. Vamos tentar entender um pouco desses dois termos aqui que Pedro usa. Eleitos, basicamente, é a ideia de escolhidos, né? Os eleitos de Deus são aqueles que, dentre todo o mundo, né, dentre toda a massa, Deus escolhe como para fazer parte do seu povo, né? É interessante que quando você olha para o Antigo Testamento, os judeus, de maneira geral, né, a comunidade dos judeus, o povo judeu, eles tinham uma convicção de que eles eram o povo eleito de Deus, de que eles eram os eleitos de Deus, que Deus havia escolhido aquele povo como o povo separado dentre as nações para ser o povo de Deus, né? E o que Pedro está fazendo aqui? Pedro, ele pega esse conceito de eleição, muito comum no Antigo Testamento, e aplica para os crentes do Novo Testamento. Pedro está dizendo que os crentes e aqueles crentes para os quais ele escreve, em especial, são agora os eleitos de Deus, né? A continuação do povo pactual de Deus, o Israel de Deus. Então Pedro, ele chama aqueles crentes de eleitos como herdeiros das promessas que foram feitas aos israelitas, né? Por exemplo, quando você vê lá no capítulo 2, versículo 9, Pedro vai se referir, né, aos crentes a esses crentes para os quais ele escreve, né, a igreja, de maneira geral, como raça eleita, sacerdócio real e nação santa, né, e propriedade exclusiva. Esses termos eram comuns ao povo de Israel. Então Pedro aplica esses termos, e também o termo da eleição aqui, o fato de eles serem eleitos, agora para esse povo, para esses crentes do Novo Testamento. Então qual é a ideia aqui? Pedro, ele escreve a uma comunidade de crentes, né, que estava sofrendo perseguição, né, que estava sofrendo
privação. E a ideia de chamá-los de eleitos de Deus é o fato de que, uma vez que Deus os escolheu, Deus não os abandonaria. Porque eles eram o povo de Deus, o povo eleito de Deus. Então, Pedro não usa os termos que ele usa na carta à toa. A ideia é de que o povo eleito, e uma vez escolhido por Deus, a despeito da perseguição, Deus os manteria firmes na fé, porque eles eram o povo escolhido de Deus. Então Pedro faz questão de postular que eles eram os escolhidos de Deus, a ideia de eleitos. E o segundo termo que ele vai usar aí é forasteiros da dispersão, né? Forasteiros aqui, né, algumas versões vão trazer a ideia de peregrinos, né, ou estrangeiros, né? O que é um forasteiro, né? Forasteiro ou um estrangeiro é alguém que está em determinado local, em determinada terra, mas que não faz parte da sua terra natal ou da sua terra onde ele reside, né? A ideia de que ele está ali de maneira temporária, ele está ali de passagem. Um forasteiro, ele está numa terra, ele está num local, mas aquela sua estadia ali, ela é uma estadia temporária. Então a ideia de Pedro aqui é mostrar que aqueles crentes, eles estão no mundo, eles estão espalhados pelo mundo, mas o mundo não é a sua pátria permanente. Sua pátria permanente é a pátria celestial. Pedro vai mostrar ali que eles estão ali como forasteiros, né, como pessoas que estão ali temporariamente. Assim, a ideia é mostrar que os crentes do Senhor, a igreja do Senhor, está nesse mundo como estrangeiros, como peregrinos nesse mundo temporariamente. Hebreus vai citar muito isso, a ideia de crentes como estrangeiros e peregrinos, né? Por exemplo, lá em Hebreus 11, 13, vai dizer que todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos, né? Lá no versículo 16 desse capítulo de Hebreus, vai dizer que estes, né, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, pátria celestial. E Paulo, lá aos Filipenses, vai dizer que a nossa pátria está nos céus, aonde aguardamos o Salvador. Então a ideia de Pedro é mostrar que, ainda que aqueles crentes estivessem sofrendo, aquele sofrimento era temporário, porque a habitação onde eles estavam, a estadia, também era temporária. A ideia é de que eles iriam, uma hora, parar de sofrer quando saíssem dessa habitação temporária, que é o mundo, né, de maneira geral. E ele vai dizer que esses forasteiros aí no texto são forasteiros da dispersão, né? Outras versões da diáspora, né, talvez. A ideia aí de dispersão, né? Dispersão é um termo, né, técnico, né, usado pelos judeus, né, para dar a ideia de daqueles que foram do povo judeu, que foi espalhado da sua terra. Eles foram retirados, exilados da sua terra. Lembra lá do exílio? Eles foram retirados da sua terra pela Babilônia e espalhados para fora da sua terra. Então, quando o povo, por exemplo, volta, nem todo mundo volta para a sua terra após o cativeiro. Então, o povo passou a andar ali espalhado entre as nações ao redor. Então, a ideia é de que esses crentes para os quais Pedro escreve são crentes que possuem a sua terra lá no céu, a sua terra permanente, a sua habitação segura no céu, mas os crentes estão espalhados na terra, de maneira geral. Então a ideia é de que eles estão, por isso a ideia da dispersão, eles são peregrinos, temporariamente vivem aqui, espalhados no mundo, por isso forasteiros da dispersão. Lá em Atos, né, capítulo 8, quando você vê ali que se levanta uma grande perseguição contra a igreja ali após a morte de Estevão ali, o texto vai dizer que todos, né, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Então essa é a ideia. Então o povo, eles são peregrinos, são habitantes temporários desse mundo, nós crentes, dispersos por ele. Essa é a ideia. E Pedro agora vai dizer quem eram as comunidades, né, quais eram as comunidades de crentes para os quais ele escreve. Ele vai dizer aí, ó, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Pedro cita aqui 5 regiões do Império Romano, ao norte ali da Ásia Menor, como eu já disse, aonde hoje é conhecido como a Turquia, né? Pedro, muito provavelmente, ele escreve essa carta, né? Obviamente que ele envia essa carta, alguns entendem que quem leva a carta talvez fosse Silas ali, né? Silvano, que aparece no texto da carta, e esse Silvano, ele vai levar, segundo alguns acreditam, essa carta de ponto a ponto. Ele vai passar por uma cidade, vai passar pelo ponto, pela Bitínia,
pela Capadócia, e vai levando, e vai circulando com essa carta, né, vai lendo e mostrando essa carta, lendo essa carta, fazendo um percurso ali por meio dessa região. Né? Alguns estudiosos, comentaristas entendem que essa região ali, ao norte da Ásia Menor, ela talvez tenha sido evangelizada ou pelo próprio Pedro, ou Pedro tenha ido lá em algum momento, ou ela foi evangelizada ali aquelas pessoas que estiveram presentes ali no Pentecostes, em Atos 2. Então, alguns entendem que após aquele episódio, muitos voltaram para as suas terras, e inclui-se essas regiões aqui, e pregaram o evangelho ali. Eu trouxe aqui um slide sobre essa região, rapidamente. Vai aqui. Só um minutinho. Débora vai colocar ali pra gente. Vamos lá. Ali, ó, como a gente pode ver, seria essa região aqui, ó. Hoje é a Turquia, tá, o mapa atual, mas a Ásia Menor é essa região aqui. É dessa região aqui que Pedro está escrevendo, ali próximo ao Mar Negro, ao Mar Egeu, a Europa aqui em cima, tá? Aqui são as regiões para as quais Pedro escreve, ele vai citar aí no texto, né? Ponto, Bitínia, Galácia, Capadócia, Ásia. Aqui a gente vê também um mapa maior, né? Você vê aqui, ó, aqui, ó, Bitínia, Ponto, Capadócia. Aqui é o norte da Ásia Menor, tá? Essas regiões aqui, ó, Frígia, Panfilha, Lícia, Lídia, são regiões, aqui é o sul da Ásia Menor, né? A gente sabe que Paulo, ele na sua primeira viagem missionária, ele vai até essa região aqui, ó. Ele também vai à Galácia também, mas a ideia aqui é que Paulo vai ao sul, para o sul da Galácia, ele vai até o sul da Galácia. Mas o norte da Galácia já foi evangelizado por outras pessoas. Tanto é que quando você vê lá o Novo Testamento, né, lá em Atos 16, né, Paulo vai dizer que ali ele foi, quando ele intentou ir até a Bitínia, que é aqui, deixa vai dizer lá que o Espírito Santo o impediu. Por quê? Porque provavelmente o Espírito Santo, obviamente, na verdade, sabia que essa região aqui já estava sendo evangelizada, ou por Pedro, ou por aqueles crentes que saíram do Pentecostes, mas não fazia sentido Paulo ir para uma região, lembra que Paulo fala isso, que ele não edifica sobre fundamento alheio, porque o norte da Ásia Menor já estava sendo evangelizado, ou já era evangelizado. Paulo ele se cuidou dessa região aqui, ó, do sul da Ásia Menor. Ou Pedro, ou os que saíram do Pentecostes, pregaram e evangelizaram para essa região daqui para cá. Tá? Então Pedro escreve para essa região aqui, ó, Ponto, Bitínia, Galácia, Capadócia, enfim, essas regiões aqui. Então, basicamente, esses são os destinatários, né? Igrejas, comunidades localizadas ali no norte, na parte de cima ali da Ásia Menor. Vamos ao versículo 2, irmãos, para a gente continuar, nosso tempo. A gente vai dizer assim, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos lá. Pedro aqui, nesse versículo, ele vai demonstrar duas coisas, né, que aconteceram àqueles crentes. Né? Primeiro, ele vai mostrar que, de que maneira Deus os elegeu. Ele vai demonstrar que Deus elegeu aqueles crentes segundo a presciência de Deus Pai. E, em segundo lugar, Pedro vai mostrar aqui de que maneira essa eleição ela se comprova como um fato histórico ao longo da história, como algo material, concretizado na história. Ele vai mostrar que essa eleição ela se concretiza por meio da santificação do Espírito. O Espírito Santo, operando a santificação no crente, comprova que aquele crente é um eleito. Basicamente essa é a ideia. Então é a santificação do Espírito na vida do crente que comprova, que materializa, que evidencia que aquele crente é de fato um crente. Pedro vai dizer aí melhor que essa eleição, então, se dá aí segundo a presciência de Deus Pai. Interessante, se você for ler o texto, aí, esse versículo, né? O texto vai dizer aí que a eleição aí no texto é segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, e lá na frente, para a aspersão do sangue de Cristo. Se vê aí que as três pessoas da Trindade são citadas.
né? A ideia de que a eleição é pela presciência de Deus Pai, Pedro faz questão de enfatizar aí o Pai, em santificação do Espírito Santo e para a obediência à expressão do sangue de Cristo. A ideia é de que a eleição, a obra da eleição, é uma obra trinitária. É uma obra que Deus ele decreta a eleição, mas que essa eleição é posta, né, é concretizada na vida do crente por meio das três pessoas da Trindade, por meio do seu Espírito Santo, que santifica o crente, e por meio de Cristo Jesus, que perdoa o pecado daquele crente e o possibilita obedecê-lo. Então a ideia é que essa obra da eleição é uma obra trinitária. Quando Pedro fala aí sobre a eleição segundo a presciência de Deus, a ideia de presciência, a ideia de conhecer, basicamente a rigor, é a ideia de que Deus elege pelo seu prévio conhecimento, né? Ou pelo seu eterno propósito. Qual é a ideia aqui? Quando a gente fala da eleição segundo a presciência de Deus, né, a ideia, obviamente, né, não é que Deus ele elegeu os seus com base naquilo que ele viu lá na frente, ou ele viu que alguém quereria, então vendo a fé futura daquela pessoa, né, como entende a teologia arminiana, né, ele então assim o elege. Não. A ideia que nós entendemos como reformados é que Deus, ele intencionalmente ele decreta a eleição. E aquele que crê, crê porque Deus assim o decretou para que ele cresce. Deus, se Deus apenas previsse que ele creria e o elegesse assim, Deus não seria o autor da história. Deus seria passivo na história. Então a ideia é de que Deus, de maneira propositiva, né, intencional, ele participa, ele decreta a eleição do crente. Né? É Deus quem nos faz crer. Né? A ideia aqui é de que a eleição ela precede a fé. A eleição de Deus para com o seu povo precede a fé, porque Deus elegeu, o seu povo crerá, e não o contrário. Não é que Deus viu que a pessoa creria, então ele foi e, tendo conhecimento prévio disso, ele foi e elegeu. É óbvio que Deus sabia quem creria. Ninguém nega esse fato. Deus sabia quem creria. Mas ele não elegeu com base nisso. Ele elegeu segundo a sua própria vontade soberana. E porque ele elegeu, ele decretou essa eleição, assim então, aqueles para os quais ele decretou que creriam, certamente vão crer e irão crer. Então, basicamente essa é a ideia. A fé, ela não precede a eleição. A fé é uma consequência da eleição. A fé vem depois. Porque eu creio porque Deus me elegeu. Então essa é a ideia, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de presciência, a ideia da presciência não é só prever, né, ou conhecer acontecimentos futuros. Né? A ideia é de que Deus ele não só conhece aquilo que é futuro, né, mas ele está ativamente empenhado no processo. Essa é a ideia. Deus, ele quando elege os seus, né, ele não só conhece quem creria. A ideia é de que ele participa da história. Ele faz aquela eleição acontecer na história. Porque ele decretou que isso aconteceria. Por exemplo, quando a gente lê lá em Atos 2, 23, o texto vai dizer a respeito da crucificação de Cristo, né, que sendo este, né, Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Qual a ideia aqui? É de que Cristo ele foi entregue, como vai dizer o texto aí, pelo determinado desígnio, pela vontade, pelo plano eterno, pelo decreto eterno de Deus, e presciência de Deus. Ou seja, Deus não só sabia, conhecia previamente, como Deus determinou que aquilo acontecesse. Essa é a ideia de pelo determinado desígnio. Então a ideia de presciência não é... Você vê que anda junto. Deus conhece sim de fato, mas ele trabalhou, ele se empenhou para que essa crucificação de Cristo aqui no caso fosse uma obra ativa dele mesmo, embora também fossem de, como vai dizer o texto aqui, né, de homens iníquos, né, mas também foi obra dele, né, ele ativamente decretou que isso acontecesse, né, lá em Romanos 8:29 vai dizer que aos que de mão conheceu, também os predestinou. Então aqueles que Deus conheceu previamente, né, a ideia de conhecer aqui vai muito além da ideia de conhecimento cognitivo, né, a ideia de que ele os amou, aquele que os amou também os predestinou. Então a ideia de que Deus não está passivo quando ele elege os seus pela presciência. Pelo contrário, ele ativamente elege os seus. Ok? Então a gente vai continuar dizendo aí que Deus não só
elegeu segundo a presciência de Deus Pai, mas também, deixa eu continuar dizendo, em santificação do Espírito. Qual é a ideia aqui? É de que essa eleição na história, na vida daqueles que seriam chamados, né, pelo Espírito Santo, né, e convertidos, né, essa eleição seria de fato concretizada, evidenciada por meio da santificação do Espírito. De que maneira a gente sabe que alguém é um eleito? Porque aquela pessoa ela é santificada diariamente pelo Espírito Santo, né? Então a santificação é uma prova de que eu sou de fato um eleito de Deus. É por isso que você vê, né, a ignorância, né, do argumento quando você diz, se eu sou um eleito, né, então eu não preciso fazer mais nada, posso viver de qualquer maneira. Não é essa a ideia que Pedro está mostrando aqui. Pedro está mostrando aqui é o contrário. É que a eleição ela é em santificação do Espírito. Ou seja, o Espírito santifica. E por meio dessa santificação do Espírito, essa santificação atesta que de fato a pessoa foi eleita, né? Então, por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses, né, 2,13, né, Paulo vai dizer assim, Deus os escolheu desde o princípio, ideia da eleição, para a salvação, ele vai continuar, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então você vê que Paulo faz questão também de colocar as duas coisas na mesma frase, né? Os escolheu no princípio pela santificação do Espírito. Essa é a ideia. E Pedro continua dizendo assim, para a obediência, aí no texto, né? E a aspersão do sangue de Jesus Cristo, né? Qual é a ideia aqui? Pedro ele faz uso agora da ideia e do termo aspersão. Né? A aspersão é um termo muito comum no Antigo Testamento, né, em especial, para descrever ali o processo, né, onde o sacerdote ali ele aspergia o sangue do animal, né, sobre ou a tampa ali da arca, né, o propiciatório, ou sobre o povo, né. Então Pedro usa essa imagem da aspersão para mostrar de que maneira essa eleição, né, ela se dá também. E aqui, especialmente, Pedro está fazendo uma alusão, segundo a maioria dos comentaristas, à confirmação da aliança que Deus fez com o seu povo, o de Israel, lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo 24. Né? Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, Êxodo 24, versículos 7 e 8, por favor. Êxodo 24, versículos 7 e 8. Quem achar, por favor, pode ler para mim? Tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Vamos lá, o que está acontecendo aqui, nesse episódio aqui? O texto lá diz pra gente que Moisés, ele toma o livro da aliança, né, no começo do texto, né, e ele vai ler ao povo. Quando Moisés acaba de ler, o povo vai dizer assim, tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então aqui a ideia da obediência. Então o povo ali, ele foi e jurou, prometeu obediência diante daquilo que fora lido para ele por meio de Moisés. E aí o que Moisés vai fazer? Moisés ele vai tomar o sangue ali do animal e vai aspergir sobre o povo. Né? Qual é a ideia aqui? Você vê que a ideia de obediência que o povo promete e a aspersão que Moisés faz sobre o povo está na mesma passagem, mesmo capítulo aí, na mesma ideia. E Pedro fala lá no texto, né, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Qual é a ideia aqui? A base, né, o fundamento da aliança de Deus com o povo dele não estava em última instância na obediência do povo. Obviamente que o povo ele desobedeceria como desobedeceu. Mas a base da aliança, né, do compromisso pactual de Deus com o seu povo, né, de ser o seu Deus, de o proteger, de o guardar, iria muito além da obediência do povo. Mas a base seria o sacrifício daquele cordeiro aspergido sobre o povo. Então qual é a ideia aqui que Pedro traz no seu texto aqui? É de que, assim como aquele povo, por meio da aspersão sobre eles eram perdoados dos seus pecados e, portanto, sendo perdoados, poderiam obedecer. A ideia de que, para a obediência e aspersão, a ideia de que nós, por sermos perdoados pela aspersão de Cristo sobre nós podemos obedecê-lo. Então, por que nós podemos obedecer a Deus hoje? Porque Deus, por meio do seu Filho, por meio da aspersão do sangue do seu Filho sobre nós, nos perdoa pecados.
Então não faria sentido a gente pensar em obedecer a Deus sem que Deus nos perdoasse de todos os nossos pecados. Então a ideia aqui de que Deus nos elegeu para a aspersão, para a obediência e para a aspersão do sangue de Cristo. Essa é a ideia aqui, é de que Deus, por meio do seu Filho, nos possibilita obedecê-lo porque Deus nos perdoou por meio dele. Essa ideia, nós obedecemos a Deus em amor, em santidade, porque o fundamento dessa relação pactual que eu tenho com Deus, nessa aliança que nós temos com Deus, é a obra do seu Filho. É a obra da aspersão, a obra da expiação de Deus sobre nós. Então, basicamente, essa é a ideia. É a obra de Cristo, que é o fundamento que nos capacita a obedecê-lo. Tendo os nossos pecados perdoados, agora sim nós podemos obedecê-lo. Por isso que a ideia aí de para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Tá bom? Vamos lá para o 3? A gente correu um pouquinho cada hora. Vamos lá. Ele vai dizer assim, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Né? Pedro aqui, ele vai começar agora a falar, a demonstrar àqueles crentes sobre a grandeza da salvação que eles possuíam. Né? Lembra do contexto da perseguição? A ideia de Pedro aqui é mostrar o seguinte, olha, vocês estão sendo perseguidos, mas a salvação futura que os espera é grandiosa demais. Então Pedro fala dessa salvação como algo grandioso, a gente vai ver isso no texto, para encorajá-los, para estimulá-los a suportarem a perseguição e o sofrimento. Pedro vai mostrar que no final há uma salvação grandiosa, uma recompensa gloriosa que é a salvação. E essa salvação, ela deve ser o motivo de sustentação da fé daqueles crentes. Essa é a ideia. Então Pedro vai começar dizendo assim, ó, que segundo a sua misericórdia, ele vai dizer que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. A ideia aqui é de que tamanha era a condição, né, pecaminosa daqueles crentes, que era preciso muita misericórdia. Por isso que o texto vai dizer sobre muita misericórdia, né? Foi preciso um Deus extremamente misericordioso, o tamanho era o estado, a condição espiritual daqueles crentes, que somente um Deus com muita misericórdia, né, poderia salvar a situação, a condição espiritual de crentes, de pessoas mortas em seus pecados. Né? O texto vai dizer que por meio dessa muita misericórdia, Deus nos regenerou para uma viva esperança. Né? A ideia que Pedro vai citar agora é a ideia de regeneração. Ele introduz a ideia aqui da doutrina da regeneração. A ideia aqui é de que nós estávamos mortos nos nossos delitos, pecados, nós estávamos em nossa natureza rebelde contra Deus, mortos espiritualmente, né? E Deus, por meio dessa regeneração, ele nos concede uma nova natureza, um novo nascimento. A regeneração basicamente é isso. É Deus nos concedendo, por meio da obra do seu Filho, uma nova natureza. E essa nova natureza, ela sim é capaz de nos fazer amar a Deus. A antiga natureza, com a antiga natureza isso era impossível. Agora, com uma nova natureza regenerada, a ideia de nos regenerou para uma viva esperança, a ideia de que ele nos deu uma nova vida, um novo nascimento, um estado espiritual capaz de amar a Deus. Essa ideia de regeneração. Tá? Por exemplo, quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai trazer mais ou menos essa ideia. Ele vai dizer assim lá em Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, a ideia aqui de muita misericórdia, como Pedro fala, por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, sem vida, sem Deus, vos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A ideia de que Paulo basicamente está resumindo aqui a doutrina da regeneração, de vida nova, né, uma vida espiritual. Ele vai dizer aí no texto, né, que ele nos regenerou para uma viva esperança. Né? Qual a ideia aqui? Morto não tem esperança. Né? Alguém que está morto em seus pecados não tem esperança nenhuma. Por exemplo, lá Paulo, né, quando vai escrever também lá os Efésios, né, ele vai dizer que naquele tempo, né, estáveis sem Cristo, né, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Ele vai dizer assim, ó, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A ideia é de que com a antiga natureza nós não tínhamos esperança alguma de salvação. Mas agora, regenerados, né, nós temos a esperança. E a ideia aqui de esperança, né, a ideia de grande, confiante expectativa.
na vida do porvir, na salvação final. A ideia de que o crente, agora, ele tem um alvo certo, né? Uma esperança certa, na salvação certa, a vida do porvir, né? Então Pedro, ele fala também dessa ideia da vida do porvir, né, como uma esperança viva, como ele vai dizer aqui, mais uma vez para encorajá-los. Eles estavam sofrendo perseguição, estavam sofrendo tribulações, né, difamações. Então a ideia de que, olha, há uma esperança para vocês, há uma esperança viva. Vocês foram regenerados, Deus os libertou de uma vida de pecado, de uma vida morta espiritualmente, para uma vida futura, uma salvação futura muito melhor do que a situação que vocês estão vivendo agora. Então a ideia de que Deus libertou aqueles crentes de uma condição muito pior do que qualquer sofrimento, que era uma vida espiritual morta. E aí, se Deus foi capaz de assim fazê-lo, ele também é capaz de sustentá-los numa condição de perseguição terrena, qualquer. Então essa é a ideia. Pedro escreve essa ideia aqui para mostrar, para incentivá-los, né, para mostrar que a situação de sofrimento, de perseguição que estavam passando, não deveria ser motivo de desesperança, né, de desânimo. Pelo contrário, Deus os salvou e há uma esperança viva, há algo muito maior esperando vocês. Isso deveria estimulá-los, né, encorajá-los a chegar até lá. Então essa é a ideia, tá? E aí o texto vai dizer aí que essa esperança viva, né, foi proporcionada ao crente mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? Basicamente aqui a ideia é de que uma vez que Cristo, né, ressurgiu dos mortos, né, a ressurreição de Cristo, ela comprova, né, o fato, né, de que a obra de Cristo for aceita por Deus. E essa obra de Cristo, ela tem os seus efeitos, né? E esses efeitos da obra de Cristo, da ressurreição de Cristo, um deles é a ressurreição, né, espiritual dos crentes. Os crentes só podem ser regenerados, né, ou qualquer bênção espiritual só é dada ao crente com base na obra expiatória e na obra da ressurreição de Deus em Cristo Jesus. Então a ideia é que da mesma maneira como Cristo, né, ele ressuscita da morte para a vida, né, a ideia de que o seu povo, os seus eleitos, nesse novo nascimento, nessa regeneração, eles também ressuscitam, né, da morte espiritual, né, para a vida em espírito, para a vida em Deus, né? Essa é a ideia que o texto traz para a gente, tá? Vamos para o 4 e 5? Vai dizer assim, ó: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo, né? Então Pedro vai mostrar aqui para a gente agora, nesses 2 versículos aqui, que Deus, né, ao nos regenerar, né, além do propósito, né, de nos conceder uma viva esperança, como a gente viu agora há pouco, né, a ideia de que além dessa esperança viva, que é a salvação futura, ele também nos regenerou para uma, deixa eu dizer aí, né, para uma herança incorruptível. Né? A ideia aqui é de herança. E Pedro vai qualificar essa herança aqui de 3 maneiras. Ele vai dizer que a herança, deixa eu dizer, ela é incorruptível, comecei no versículo 4, sem mácula e imarcessível. Né? Qual a ideia aqui? O que é uma herança? Uma herança basicamente é algo que um pai, né, deixa aos seus filhos, né, um conjunto de posses, né, de gratificações, né, de riquezas, né, para praticamente que alguém, por meio de um testamento ali, ele dá ao seu filho. Né? E Pedro, né, Paulo, lá em Romanos, ele vai dizer que se nós somos filhos, né, Romanos 8,17, né, somos também herdeiros. Então a ideia aqui de que por meio da adoção, nós nos tornamos filhos de Deus, também temos uma certa herança. Uma herança que Pedro vai classificar aqui como uma herança incorruptível, né, sem mácula e imarcessível. Né? Qual a ideia aqui? Antes, né, quando a gente pensa em herança, né, e Pedro faz muito isso aqui. Ele pega termos que são próprios do contexto lá judaico do Antigo Testamento e aplica para a igreja. Quando a gente lembra de herança, por exemplo, era muito comum esse termo, herança, se referir à terra prometida de Israel. Né? O texto lá no Pentateuco, por exemplo, e ao longo do Antigo Testamento, teve muito essa referência, né, do povo
prestes a adentrar a sua herança prometida, né? A sua terra prometida. O que Pedro está fazendo aqui? Ele está trazendo a ideia de herança e aplicando à igreja. Ele está mostrando aqui que essa herança agora da igreja, dos crentes, se aplica não a uma terra, a algo terreno, a um pedaço de terra, mas à terra celestial, a Canaã celestial. A herança do antigo Israel era uma Canaã terrena. Agora a ideia de que a herança do crente é a Canaã celestial. Então Pedro está sempre aplicando a ideia do que era comum no contexto judaico lá do Antigo Testamento para a igreja. A ideia de que a igreja agora ela tem uma herança, e essa herança não é terrena, essa herança é celestial. Essa ideia de herança aqui que Pedro traz aqui. Basicamente esse termo, né, essa herança que era comum no Antigo Testamento, ao longo do Antigo Testamento, você vê que essa palavra herança, ela vai perdendo um pouco desse sentido restrito de terra. Aí você vê que nos Salmos, por exemplo, e ao longo do Antigo Testamento, essa palavra, ela passa a ganhar um significado mais amplo. A ideia passa a se referir à salvação, de maneira geral, a salvação final, a salvação completa. É isso que Pedro está fazendo aqui, né? Pedro está mostrando que a herança aqui que ele diz é também a salvação plena, a salvação final, a salvação completa, né? E juntamente com todas as bênçãos que advêm dessa salvação final, a presença eterna de Deus nos céus, as recompensas a serem recebidas, enfim, basicamente isso. E Pedro vai dizer aí que essa herança, né, ele vai classificar a herança com 3 adjetivos aí no texto. Ele vai dizer que ela é incorruptível, ela é sem mácula e ela é imarcessível, né? Basicamente, é interessante que a ideia aqui, né, é de que essa herança é tão grandiosa, essa salvação é tão grandiosa, que Pedro, ele não consegue, a ideia que dá a entender é que ele não consegue, ele não define essa salvação em termos positivos, né? A ideia de que, por exemplo, pensa em como que você define Deus em termos positivos. Não dá. Nenhuma classificação, nenhum adjetivo define Deus de maneira completa. A ideia aqui é parecida. A ideia de que a salvação é tão grande, é tão gloriosa, que Pedro só consegue defini-la em termos negativos, ou seja, em termos daquilo do que ela não é. Então, por exemplo, Pedro vai dizer que essa salvação ela não é corruptível, ela não é maculada e ela não é alterável. Então, basicamente, a ideia aqui é essa. Pedro, ele compara a herança aí terrena, né, a salvação, a herança futura, com a herança terrena, e mostrando que qualquer herança terrena não se compara com a herança celestial. Basicamente é essa. Quando Pedro fala aí sobre a herança ser incorruptível, basicamente a ideia é de que a salvação que nos aguarda, a herança final, ela não se corrompe, ela não perece, ela não estraga, ela não se deteriora, né? A ideia é de que a herança ela não se destrói. Qualquer tipo de herança que você receba nesse mundo aqui é uma herança que se apodrece. Dinheiro, carro, casa, é uma herança que ao longo do tempo não se mantém para sempre. A ideia é de que a salvação final ela é incorruptível. Segundo, que ela é sem mácula. A ideia aqui de mácula, né, é de que essa herança ela é limpa. Essa herança ela é sem mancha, sem contaminação nenhuma. E por último, ela é imarcessível, né? Essa palavra imarcessível aqui, ela basicamente significa inalterável. Qual é a ideia aqui? Imarcessível é muito comum no contexto da poesia, né? Quando você descreve uma flor, por exemplo, né, que nunca murcha, né? A poesia diz assim, tal flor nunca murcha, nunca perde a beleza. A gente sabe que toda flor, ela murcha e ela perde a beleza. Mas no contexto da poesia, isso pode ser falado. A flor que não murcha, que não perde a beleza, ela é uma flor imarcessível, ela não se altera. O brilho dela, dentro da poesia, é perpétuo. A ideia é basicamente a mesma. A herança que Deus tem para nós, ela não muda de brilho, ela não pode ser diminuída. O valor é sempre o mesmo. Essa é a ideia. Essa herança não se perde, ela é sempre reluzente. A herança nunca diminui. A herança, a salvação, ela nunca pode ser mudada ou perdida ou diminuída. Assim como uma flor que nunca murcha, né, que nunca perde o seu brilho, a sua beleza, né, a salvação, ela é imarcessível. Ela não diminui de tamanho, não se perde, né, ela não pode ser apagada. Né, a ideia é essa, basicamente essa. Tá? Então o que Pedro aqui está mais uma vez fazendo? Quando ele classifica essa herança, né, como imarcessível, imaculada, incorruptível,
ele está encorajando aqueles crentes. De novo, ele faz isso o tempo todo. A ideia é mostrar que há uma recompensa final que os espera. Então a ideia é de estimular, de mostrar uma recompensa final, a salvação final diante da perseguição. Tá, vamos para 5. A gente vai dizer assim, ó, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Né? O texto começa dizendo aí, dizendo assim, que sois guardados pelo poder de Deus. Né? Pedro vai dizer aqui que não só a herança que Deus promete a nós, ela é guardada, ela é reservada nos céus, mas os donos da herança também. A ideia que Pedro está dizendo aqui é que aqueles crentes, embora passassem por sofrimento e perseguição, eles são guardados pelo poder de Deus, né? O termo que Pedro vai usar aqui, né, guardados, né, o verbo guardar aqui no original, ele traz a ideia de evitar ou impedir que alguém escape, né, que alguém fuja. Né? Por exemplo, no Novo Testamento você vê ali um relato de Paulo, né, ele estava numa cidade e o governador da cidade, Paulo, para tentar impedir que Paulo fuja, ele monta uma guarda ali. Ele vai estar lá, Paulo vai escrever isso lá em 2 Coríntios 11. A ideia de guarda é impedir que alguém escape. E segundo, a ideia de guarda é proteção contra algum perigo. Então, por exemplo, a ideia de manter alguém a salvo. Então, Pedro usa essa ideia de que nós, crentes, somos guardados, né? A ideia de que Deus, ele tanto preserva e protege os crentes, né, de perderem a salvação, da salvação escapar de nós, quanto ele protege os crentes dos ataques do mal. Essa é a ideia do guardar, segundo o significado original aqui. Ele guarda, ele protege para que algo não se escape. O que é? A salvação. A salvação não vai escapar. Por último, ele protege os seus do mal. Essa é a ideia, né? Pedro está dizendo que Deus aqui, ele consumará a salvação desses crentes em meio aos sofrimentos, tá? E ele vai fechar esse versículo dizendo aí que ele faz isso para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, né? Qual a ideia aqui? Pedro está aqui o tempo todo dizendo e mostrando que há uma salvação final. Quando a gente trabalha, né, com a ideia, né, de salvação ou santificação também, é muito comum na teologia a gente fazer uma distinção entre aquilo que se chama de já e ainda não, né? A ideia de que nós, por exemplo, nós somos santos, mas nós não somos santos totalmente, a gente sabe disso. Já somos santos, mas ainda não totalmente. Aqui a ideia de salvação que Pedro fala, né, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, essa salvação preparada, ela diz respeito a uma salvação completa, a uma salvação plena. Qual a ideia aqui? Nós somos salvos hoje? Nós já somos salvos, mas nós não somos salvos completamente ainda, plenamente. Essa ideia, a gente ainda luta contra o pecado, a gente ainda sofre tentação de Satanás, nós ainda estamos no mundo, sofrendo perseguição e sofrimento. A salvação é certa, nós somos salvos. Se nós morremos hoje, nós somos salvos. Mas há uma salvação final preparada, e Pedro vai dizer aí, para se revelar-se no último tempo. Há uma salvação final que Deus preparou para o seu povo. É uma salvação plena, completa, né? Essa é a ideia. E esse último tempo aí, segundo a maioria dos estudiosos, é exatamente no juízo final, onde Cristo voltará, julgará os ímpios e concederá salvação plena aos seus, né? Então Pedro vai dizer que essa salvação será revelada, né, nesse tempo, no último tempo. A ideia de revelação aqui, né, revelação na Bíblia, geralmente traz a ideia de algo que estava escondido, que existia, mas estava escondido. E aí alguém veio e tirou o véu. Essa é a ideia de revelação. Então a ideia de que a salvação final está preparada, como diz Pedro. Mas Deus, no último tempo, ele vai tirar o véu, ele vai revelar aos seus, ele vai conceder aos seus a salvação final. Né? Quando ele fala de último tempo, né, a palavra que ele usa aqui é kairos, né? Kairos é diferente de cronos, né? Cronos é aquela ideia do tempo decorrido, o tempo do relógio. Pronto. No grego aqui ele vai usar kairos. Kairos é a ideia de um tempo certo, é de hora marcada, a ideia de que essa revelação final ela é certa. Essa salvação final plena, ela tem data para acontecer. É a ideia de que Deus ele determinou um tempo certo. Essa é a ideia.
Então, não é algo que a gente espera sem expectativa. Não, Deus tem um dia certo para que essa revelação aconteça. E essa será no último tempo. A ideia do tempo definido. Tá? Essa é a ideia. Então, o que a gente viu até aqui? Eu tenho, acho que 10, eu comecei 35, tem mais ou menos 5 minutos para a gente fechar. Vamos lá. Basicamente, a gente viu aqui que Pedro ele louva a Deus no início do versículo, do texto, né, melhor dizendo, pela sua eleição, pela misericórdia derramada, pela regeneração, né, do seu povo, né, concedeu uma herança, concedeu uma esperança viva, né, a ideia de que ele os protege, a ideia de que ele os guarda, e ele faz tudo isso rumo à salvação plena dos seus. O que a gente vai ver agora, até o 9, rapidamente, tá? Vou tentar ser rápido aqui. A gente vai ver que entre o caminho da eleição, que é o que ele coloca no primeiro versículo, até a salvação final, plena, que a gente viu agora há pouco, é necessário se passar por provações e tribulações nesse mundo. É isso que Pedro vai focar agora do 6 ao 9. Nesse meio caminho, entre a eleição, do versículo 1 até o último que a gente leu agora, e até o 9, melhor dizendo, é necessário, até a salvação final, no caso, né? É necessário que o crente ele passe por tribulação. Tá? Vamos para 6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Vamos lá então aqui. Pedro vai dizer aqui que a ideia de nisto exultais, né? Aqui Pedro está, obviamente, relembrando tudo isso que a gente viu até agora. A eleição, a regeneração, a herança, a esperança, a santificação do Espírito e a salvação final. Por causa disso tudo, exultem, alegrem-se, né, em meio ao sofrimento. Vocês estão sofrendo, mas exultem nisso. Há uma herança futura, né? Há motivo de se alegrar. Essa é a ideia. Há um motivo de se alegrar. Tá? E ele vai dizer assim, embora aí entra a ideia da perseguição. No presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A ideia aqui é de que até a salvação final é necessário, né, que nós passemos por sofrimento. A ideia é de que o sofrimento, a provação, de maneira geral, ela não é um elemento estranho à caminhada cristã. Pelo contrário, ela faz parte dessa caminhada cristã. Tá? Ele vai dizer aí que nós, embora passemos por provações, por breve tempo, né? A ideia aqui de que, se comparado, né, esse sofrimento, se comparado com a eternidade em glória, esse sofrimento é breve. É de um curto período, né? Por exemplo, lá no capítulo 5 dessa carta, Pedro vai dizer assim, ora, o 5, versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, a ideia de breve tempo, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ideia de breve tempo, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer lá no capítulo 4 da segunda carta, versículo 17, assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, basicamente, a ideia aqui de que esse sofrimento ele é breve, ele é curto, se comparado com toda a eternidade. Vamos 7. Vamos lá. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Pedro começa dizendo assim, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então, qual é o propósito da provação que ele citou no versículo anterior aí? A ideia é confirmar o valor da vossa fé. A ideia de uma provação ou do sofrimento, de maneira geral, no crente, é exatamente demonstrar a autenticidade da fé daquele crente. É comprovar, é verificar se a fé daquele crente é uma fé verdadeira ou não. Então Deus, ele prova o crente para realmente tornar essa fé uma fé demonstrável, uma fé realmente, e a ideia de que essa fé seja uma fé aprovada. Lembra de Abraão? Lá quando Deus ali manda que Abraão, né, sacrifique seu filho Abraão, ele vai obedecer. O que o anjo de Deus vai falar para ele lá, para Abraão? Agora sei que temes a Deus. Ou seja, a sua fé foi confirmada. Sua fé. Então Abraão passa por aquela provação, né? Quando Deus ele manda sacrificar o seu filho, mas por meio dessa provação, essa fé foi
confirmada, foi autenticada, essa fé é verdadeira. Então por isso que Pedro vai dizer aí, ó, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então a aprovação serve para confirmar o valor da vossa fé. Ele vai fechar dizendo assim, ó, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Né? Então Pedro aqui ele está comparando, né, o teste da fé, essa confirmação da fé, pelo processo da purificação, né, do ouro. Né? Era muito comum lá no Antigo Testamento, né, na história de maneira geral, que o ouro passasse por um processo de depuração, né, de refinamento. Né? Como é que acontecia ali no contexto, né, na época? Né? Pegava-se ouro, né, ouro bruto, e aí derretia-se com fogo. Colocava-se fogo ali no ouro, de modo que as impurezas do ouro, né, aquilo que não prestava, né, era retirado, era removido pelo fogo. E só sobrava ouro puro, né, ouro verdadeiro. Essa era a ideia. Quando Pedro aqui ele compara o processo de a depuração com a nossa fé, é a ideia de que o sofrimento, a provação, ela é como um fogo que aperfeiçoa a nossa fé, que depura a nossa fé, que faz a nossa fé ser mais autêntica, faz a nossa fé ser mais verdadeira. Então, que ele vai dizer assim lá no capítulo 4, ele vai dizer assim, ó, amados, não estranheis o fogo ardente, ele usa a expressão fogo, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Então Pedro ele se utiliza da ideia de fogo como sinônimo da provação. Então qual a ideia aqui? É de que da mesma maneira como o ouro, né, ele é derretido pelo fogo, ele é refinado, ele é purificado, a provação ela é um fogo, né, aqui metaforicamente falando, que prova a fé do crente, que aperfeiçoa a fé do crente, que refina a fé do crente, que torna a fé do crente mais verdadeira, mais pura. Sacou a ideia? Mais ou menos essa a ideia. E ele vai dizer assim, ó, muito mais preciosa do que o ouro perecível, né? Naquela época, né, o ouro, até hoje, né, é considerado um bem muito, muito duradouro, né, muito precioso. Né? Pedro está dizendo aqui que a nossa fé aperfeiçoada pela provação, ela é muito mais valiosa do que um ouro que é aperfeiçoado pelo fogo, que é refinado pelo fogo. Nossa fé aperfeiçoada, ela tem muito mais valor do que o ouro puro, né? Essa é a ideia. E ele vai fechar dizendo que o resultado disso, né? Vai dizendo, aí fechando o versículo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Então, qual a ideia aqui? É de que o resultado final, a fé agora aprovada, né, por aqueles crentes demonstrando que a sua fé era verdadeira, né? Embora recebam afronta, recebam desprezo, né, insultos, né? Quando Cristo voltar, a gente vai dizer aí, ó, essa fé, essa vida, né, redundará em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Então a ideia é de que há uma inversão. Antes eles eram desprezados, antes eles eram afrontados, né, insultados. Agora eles serão com Cristo honrados. Essa é a ideia. A fé redundará em louvor, glória e honra na revelação de Cristo. Quando Cristo se revelar, vocês que estão sofrendo insulto, perseguição, afronta, vocês serão com Cristo honrados, serão com Cristo, passarão pela honra, né, pelo respeito, pela glória que pertence a Cristo, que Cristo delega também aos seus. Cristo compartilhará a sua glória, né, com os seus. Essa é a ideia. Tá? Isso é mais uma vez para encorajar aqueles crentes. E aí, vou fechar mesmo agora, tá? Vai dizer assim, 8:9, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então Pedro vai dizer aqui, né, a quem não havendo visto, a mais, e não vendo agora, mas crendo exultais. A ideia de que, diferentemente de Pedro, que viu a Jesus, aqueles crentes não viam a Jesus, mas eles amavam a Cristo, eles criam em Cristo, e com alegria indizível, né, a ideia de inexprimível, né, alegria que não pode se expressar em palavras, né, eles alcançarão o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Né? O texto vai dizer ali, né, obtendo o fim da vossa fé. A ideia aqui é de que a salvação plena, ela já faz parte, em certo sentido, do crente. Ela já começou. Ela é já, embora seja também ainda não. Ainda seja futura. Mas a ideia aqui de que esses crentes, por meio da fé,
em Cristo, né, eles alcançarão a salvação da vossa alma. Tá, então, para fechar, irmãos, primeiro, trouxe aqui 3 aplicações bem rápidas, eu só vou ler para a gente ganhar tempo. Primeiro, o sofrimento não é algo estranho à vida cristã. Como a gente viu, o sofrimento é algo comum à vida cristã, uma vida cristã verdadeira, ela é marcada, né, por sofrimento. Então não creia na propaganda que se faz por aí de que o crente ele deve parar de sofrer. O crente é chamado ao sofrimento por Cristo. Segundo, o sofrimento para o crente possui um propósito, né? A gente viu agora há pouco, né? É para aperfeiçoar a nossa fé. A provação, ela é para nos fazer crentes melhores, crentes mais fiéis, crentes com uma fé mais autêntica, com uma fé refinada, com uma fé purificada pelo fogo da provação. Então a ideia de que o sofrimento na vida do crente tem um propósito. E por fim, o sofrimento para o crente não deve lhe roubar a alegria, né? Interessante que no cristianismo, né, a alegria no sofrimento é um distintivo muito próprio para nós, né? O crente não deixa de se alegrar no sofrimento. Pedro falou aqui o tempo todo de alegria, várias passagens, e na carta como um todo ele fala de alegria. Então a ideia de que o crente, por maior que seja a sua provação, sua perseguição, seu sofrimento, ele é um crente que se alegra. E Pedro, ele convoca, né, ele fala assim, nisto exultais. Então a ideia é, exultem-se, alegrem-se, porque a recompensa, a salvação final, ela é certa, ela é garantida a despeito dos sofrimentos e provações que os crentes vêm a sofrer.